No lago, a 5 metros de profundidade, uma bolha de ar tem um volume de 4 milímetros cúbicos e está submetida a uma pressão de 1,5 atm. Admitindo-se que a temperatura da água é constante, qual deve ser, em milímetros cúbicos, o volume da bolha ao chegar à superfície, onde a pressão é de 1 atm? Então a questão diz o seguinte: então a figura aqui está um lago, a 5 metros de profundidade tem uma bolha. Uma bolha de ar tem um volume, então o volume vou representar por V1. Tem um volume de 4 milímetros cúbicos. E está submetido a uma pressão, então vou chamar de P1, a uma pressão de 1,5 atm. Admitindo-se que a temperatura da água é constante, ou seja, a temperatura antes e depois é constante. Isso é uma transformação isotérmica. Iso significa mesmo e térmica temperatura. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura é constante. Qual deve ser, em milímetros cúbicos, o volume da bolha? Então, aqui tem V1, ele está querendo saber quanto é V2. Qual deve ser o volume da bolha ao chegar à superfície, onde a pressão, então P2, é de 1 atm. Então aqui está a bolha, a pressão no fundo é P1, 1,5, a pressão aqui em cima é 1 atm, a pressão atmosférica, P2. Então quando a bolha vai subindo, consequentemente o volume dela vai aumentando. Então ele está querendo saber quanto é esse volume final, o volume da bolha quando chegar aqui em cima. Então, baseando na equação geral, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Essa equação aqui é mais importante. Por quê? Você faz assim, ó, se a transformação for isotérmica, a temperatura desaparece. Se ela for isobárica, o que ia desaparecer é a pressão. Então ficaria V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se fosse isocórica, isométrica ou isovolumétrica, o que é constante é o volume. Então o volume ia desaparecer, então só ia ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, nesse caso aqui, como é isotérmica, só vai ficar P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. As unidades de medida podem deixar, porque como vai igualar aqui, ATM igual a ATM desaparece, então vai terminar em milímetro cúbico. Então, vamos substituir a pressão inicial, 1,5, o volume inicial 4, pressão final 1 e o volume final é o que ele quer que calcule. Então vamos multiplicar aqui 1,5 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vai 2. 1 vezes 4 é 4, com 2, 6. Uma vírgula, uma casa decimal. Então, 6, 1 vezes V2, V2. Então, quer dizer que o volume final, o volume aqui em cima do lago, é de 6 milímetros cúbicos. Até a próxima.